a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor a sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de começar esse episódio, te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é a minha convidada de hoje? Pois eu vou te apresentar agora. A minha convidada de hoje, ela é atleta olímpica de rugby do Brasil, porta-bandeira da última Olimpíada em Paris em 2024, mas ela já esteve nas Olimpíadas do Rio de 2016 e em Tóquio em 2020. E ela é campeã de bronze pan-americano em 2015, campeã de ouro da Odessur em 2014 e 2018. Seja muito bem-vinda novamente ao Compartilha Cast, Raquel! Muito obrigada pelo convite e mais uma vez pela oportunidade de vir aqui compartilhar um pouquinho da nossa modalidade, do nosso esporte e realmente levar a história de vida para outras pessoas, para inspirar e mostrar que tem muita vida e ela é para ser vivida. Maravilhoso! E olha, gente, dessa vez a gente vai gravar com som, porque da outra vez que a gente esteve aqui gravando, a Raquel gravou um episódio tão lindo junto com o meu amigo Martoni, mas a gente tem um episódio inteiro, só que não sai o som, então viemos aqui, né, Raquel, de novo. Ela, com todo o carinho, toda a paciência do mundo, voltou para compartilhar mais sobre a história dela, para vocês conhecerem mais sobre esse esporte, que é o rugby, que eu particularmente também já estou apaixonada por isso, mas vocês vão ver tudo que a gente vai falar agora. Então, Raquel, já quero começar te perguntando novamente, né? Como que você chegou a pensar em rugby, né? De onde surgiu essa vontade que hoje você já está há tanto tempo nessa modalidade, né? Praticando. Conta pra gente, compartilha com a gente um pouquinho mais sobre essa história. Eu sempre falo que não fui eu que escolhi o rugby, foi o rugby que me escolheu. Na verdade, quando eu era criança, que eu morava lá na roça com a minha família, eu sempre falava pra minha mãe que eu um dia ia vestir a amarelinha. Eu tinha esse sonho desde muito pequena, até onde eu perguntei pra mãe, desde quando que eu te falo isso? Ela falou, eu só não digo que foi a primeira palavra que tu falou, porque a gente não entendia o que tu falava. Mas desde muito pequena, eu sempre falava que eu queria vestir a amarelinha e representar nosso país. Na época de escola, eu praticava todas as modalidades que a escola competia. Tinha competição de tênis de mesa, eu era a primeira a me disponibilizar pra ir. A gente ia ter competição de atletismo, eu tava lá. Tinha basquete, tinha qualquer modalidade, eu tava sempre metida no meio. E aí eu tive uma oportunidade de fazer uma seletiva no Esporte Clube Juventude para jogar futebol. Então era a primeira oportunidade que eu tinha de talvez seguir carreira e talvez chegar numa seleção. Fui para Caxias do Sul com 15 anos, comecei a jogar pelo Esporte Clube Juventude. Na ocasião eu tive uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-17 para um treino, mas eu tive uma lesão e eu acabei sendo cortada da lista, então eu nem tive a oportunidade de chegar a ir nesse treino. E depois, por percalços da vida, o Esporte Clube Juventude fechou as portas do feminino. E eu resolvi, então, focar na faculdade, porque eu ainda tinha esse sonho de vestir a amarelinha. Se eu não conseguiria como atleta, então que eu fosse conseguir ser uma profissional de referência e ser uma profissional da área. Eu podia ser preparadora física, treinadora, mas que eu conseguisse chegar a representar nosso país. E quando eu tava na faculdade, eu fui dar um treino pra uma amiga minha de futsal. No meio do treino, uma amiga pegou a outra, botou no ombro e derrubou ela no meio da quadra, o que no rugby é um tackle. Falei, caraca, tu tá maluca, o que tu tá fazendo? Tipo, não pode! E aí no final desse treino ela falou, Raquel, você não quer vir conhecer o rugby? Falei, não conhecia a modalidade, eu tinha disponibilidade, sempre gostei de esporte, falei, vamos lá. E aí eu sempre falo que foi amor ao primeiro contato, literalmente, porque o primeiro treino foi treino de tackle, tava chuvoso, barro e tipo, a gente deslizava no campo, eu falei, caraca, esse é meu esporte, é isso que eu quero praticar. E aí eu comecei a jogar, comecei a treinar rugby, comecei a jogar, primeiro campeonato que eu fui, o Campeonato Gaúcho, eu ganhei como destaque do torneio, como melhor jogadora, recebi um convite para jogar com o Charrua, que ainda é, na atualidade, né, o melhor clube do Rio Grande do Sul, e fui jogar com elas um campeonato que a gente jogava entre clubes e seleções. E aí eu vi
a seleção brasileira lá. Na ocasião, a gente jogou contra a seleção brasileira. E eu falei, caraca, a gente tem uma seleção brasileira de rugby. Então, aí reacendeu aquela chama assim, pô, eu posso ter a oportunidade de novo de representar nosso país, de vestir a amarelinha. E aí, foi aí que eu consegui seguir esse caminho e realizar meu sonho de realmente vestir a amarelinha. Uau! Você então começou a praticar rugby em 2011. 2011, quando eu tava na faculdade. E de lá para cá, então, tudo isso que eu apresentei aqui como um monte de medalha, você já teve a oportunidade de jogar pelo clube e também pela seleção brasileira. E tudo isso e muito mais, né? Eu comecei jogando no Serra Rugby Clube de Caxias do Sul, que hoje é o Serra Gaúcha. Depois eu fui pro Charrua, que é meu clube atual, mas eu também divido o meu coração, porque eu joguei um campeonato brasileiro, eu joguei representando as Leoas de Paraisópolis, aqui de São Paulo, porque nessa ocasião o Charrua não competiu. Assim como no ano passado eu joguei uma etapa do Campeonato Brasileiro pelo Delta do Piauí, porque o Charrua não estava participando. E atualmente eu também estou inscrito no Clube do Desterro, que é do meu estado, né, de Santa Catarina, para que a gente também represente o nosso estado, Brasil e mundo afora. Você gosta de competir, né, Raquel? Sempre. Se o meu clube não tá competindo, eu arrumo um clube que esteja. A gente é sempre para evoluir e melhorar o rugby do nosso país. E isso é possível, então, por você, dentro dos esportes? Porque, por exemplo, as outras modalidades, como futebol, vôlei, basquete, não. Se você tem um contrato ali com o time, você tem que seguir com um contrato. No caso do rugby, você tem essa possibilidade. É como se você tivesse emprestada? É exatamente isso, porque no rugby, na verdade, não existem clubes profissionais, né? Os clubes, eles são 100% amadores. Então, a gente representa um clube realmente por amor à nossa camisa. E, geralmente, quando o nosso clube não participa de uma determinada competição, ele nos empresta para outro clube. Então, a gente não chega nem a fazer uma transferência de clube, a gente só realmente pede um empréstimo. O outro clube pede um empréstimo. Então, a gente pode, só que a gente não pode jogar por dois clubes diferentes o mesmo campeonato, né? Então, existem regras também, não é essa bagunça toda, não. Mas, assim, questão contratual, o único contrato que a gente tem em obrigações é com a seleção brasileira, que a gente recebe o nosso salário pela confederação, pelo Brasil. Isso que eu ia te perguntar, né? Você acabou de dizer que você joga amador por esses clubes. Mas como você vive do esporte, quem é que te sustenta? É a seleção? É a seleção. No rugby, na verdade, ele funciona um pouco o inverso do tradicional de muitos esportes, né? Muitos esportes, os clubes são profissionais, pagam seus atletas e eles são chamados para representar a seleção. No rugby, os únicos que são profissionais são os atletas da seleção. Então, nossa seleção ela é centralizada. Todos os atletas, como se a gente fosse um grande clube, a gente vive junto, mora junto. Todos os atletas do resto do Brasil que fazem parte da seleção, todas moram aqui em São Paulo, nós somos centralizadas aqui, treinamos todos os dias para que a gente realmente tenha um time competitivo para poder representar o nosso país da melhor maneira possível nos campeonatos internacionais. Maravilhoso. E aí, aqui, você já participou de 3 edições de Olimpíadas, que foi a Olimpíada do Rio 2016, 2020 e teve o ano passado, em 2024, em Paris. Nessas 3 você jogou? Sim, então foram grandes desafios e percalços em todas elas, mas na verdade a primeira em 2016 foi quando o rugby voltou a fazer parte do quadro olímpico. Até então a modalidade de rugby já existiu nos Jogos Olímpicos em tempos passados, bem antigos, mas a modalidade de sevens agora voltou a reestrear e fazer parte dos esportes olímpicos. Então, por ser país sede, a gente já tinha uma vaga garantida. E foi um pouco antes, né, que eu tive que tomar a decisão. Eu morava em Caxias do Sul e eu fazia faculdade lá, na UX. E a minha decisão foi de ou concluir a minha graduação, me formar lá e correr o risco de não fazer parte do time olímpico, ou me mudar para São Paulo para disputar uma vaga com chances iguais e trancar a faculdade. Então eu tive que trancar a faculdade para poder vir morar em São Paulo e participar dessa Olimpíada. Em 2020 foi a pandemia, né? Foi pós-pandemia, foi tudo meio caótico. E até uma coisa que às vezes eu falo pouco, porque foi em 2021, na verdade a Olimpíada, né? Final de 2020 eu tive uma hérnia de disco que ficou muito forte, eu não conseguia mais quase caminhar. Então eu fiz em final de janeiro, eu fiz uma cirurgia na coluna para retirada dessa hérnia.
A recuperação normal seriam 4 meses, mas em 4 meses eu já estava jogando de novo para poder ter chance de disputar uma vaga no time olímpico. E aí consegui jogar a Olimpíada de Tóquio, graças a Deus, e tudo deu certo, todos os médicos, a minha equipe foi incrível, consegui voltar e jogar. E aí depois, um ano depois, eu tive a lesão da LCA, e aí teve todos esses percalços da vida, que foi a descoberta do câncer, o tratamento do câncer. Voltei a jogar um pouquinho antes só da Olimpíada de Paris de novo, que até as meninas brincaram que eu tava falando que ia quase me aposentar após a Olimpíada. Elas falaram, tu teve mais de um ano de descanso agora, pode postergar a tua aposentadoria. E aí, em 2024, você esteve jogando e também você foi a porta-bandeira lá nas Olimpíadas. E como que foi participar, não só como jogadora, mas sendo a pessoa que representa? Então, você, além de ter vestido a amarelinha, você foi ali segurando, sendo a representante oficial do Brasil. Como que foi essa experiência, Raquel? Isso é uma honra, assim, que é difícil de te explicar o sentimento. Mas, assim, geralmente, o porta-bandeira é escolhido alguém que tem grande representatividade no esporte nacional. Normalmente são medalhistas olímpicos ou grandes potenciais de medalha olímpica. O rugby ele ainda é um esporte que está conquistando seu espaço em nível internacional. Esse ano a gente conseguiu a nossa melhor colocação no ranking mundial, que foi 8º colocado. A gente conseguiu, em uma etapa, ficar em 5º lugar do circuito mundial, e a gente teve uma vitória inédita contra a Austrália, que é a atual número 2 do mundo. Então, assim, a gente conseguiu grandes feitos, mas nós ainda não somos uma chance real de medalha, porque existem outros países que estão muito à nossa frente. Apesar de que o esporte é, né, sempre uma caixinha de surpresa. Sim. Mas, então, por chance de medalha, seria muito difícil nós termos um representante. E a gente poder colocar o rugby na vitrine, mostrando como a cara do esporte do nosso país, e não só pelo esporte em si, mas poder mostrar para muitas mulheres que talvez recebem um diagnóstico de câncer, de que isso não é uma sentença de morte, de mostrar a força que a gente tem e como a gente pode dar a volta por cima e conquistar coisas incríveis. E para mim aquela bandeira representava isso, poder mostrar para o Brasil um esporte incrível, uma modalidade diferente, e o poder e a força da mulher, que o diagnóstico de câncer ele não é uma sentença de morte, e sim uma oportunidade da gente se reinventar e voltar ainda melhor do que a gente era antes. Meu Deus, eu tô aqui só imaginando a emoção que você sentiu por isso, por representar, né, o Brasil com essa força e com essa vontade que você sempre teve, e mais do que isso, poder representar mulheres que tiveram o mesmo diagnóstico que você e mostrar para elas que existe vida pós-câncer, desde que, né, seja... Aí a gente entraria por uma outra esfera, muitos detalhes, mas que sim, que é possível, né, que hoje a gente sabe que quando é diagnosticado cedo, né, você consegue muitas chances aí de ter sucesso e realmente eliminar ele da vida de quem foi diagnosticada, né? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Eu queria aproveitar isso, né? E trazer aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que o quanto, além de toda essa informação que você está passando, que eu tenho certeza que o esporte te ajudou ainda mais a se recuperar do diagnóstico de câncer, porque na verdade, se você puder contar pra gente, que você só descobriu o câncer de mama por conta que na verdade você estava com câncer, não sei, explica pra gente aí o que foi. Não, com certeza, assim, muitas vezes a gente fala sobre as adversidades que acontecem na nossa vida, e eu vejo muito que em cada problema a gente sempre precisa ver uma oportunidade. E vendo por esse lado, eu tive a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. Na verdade, vou voltar um pouquinho na história. Um pouquinho antes da Olimpíada de Tóquio, apareceu um caroço na minha mama, um caroço grande, palpável. E eu fui conversar com a nossa físio, né, que tinha contato com a ginecologista. Falei pra ela, esse caroço aqui não é normal, ele tá maiorzinho, tá palpável. E aí ela falou, bom, beleza, vamos conversar com a ginecologista. E aí a nossa ginecologista, ela já estava lá em Tóquio, porque isso foi um pouquinho antes da viagem que apareceu. Ela já estava lá. E aí ela falou assim,
pode vir pra cá, não te preocupa agora, quando chegar aqui eu te avalio. Aí fomos lá pra Tóquio, lá ela me avaliou e ela falou, olha, é um carocinho, ele é um pouquinho rígido, mas ele se movimenta, não é um motivo pra tu tirar teu foco da concentração aqui nos jogos, te concentra, joga tranquilo e quando tu voltar pro Brasil a gente faz os exames. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu fiz a biópsia desse caroço e foi constatado como fibroadenoma, um tumor benigno. Então, até então, a gente não tinha com que se preocupar. Mas o mastologista pediu para que eu mantivesse um monitoramento de 6 em 6 meses. Em 6 meses, eu não consegui refazer os exames e eu acabei refazendo os exames só 1 ano depois. E nesse 1 ano, ele quase dobrou de tamanho. Uau. Inicialmente, ele tinha 2,4 centímetros e depois de 1 ano, ele tinha 4,2 centímetros. Então, ele cresceu muito. Aí o mastologista falou, olha, o ideal seria a gente fazer a retirada. Só que para fazer a retirada eu teria que ficar 3 semanas sem fazer nada de esforço de membro superior. Durante temporada, isso é impossível. Tipo, de 3 em 3 semanas a gente tem um torneio, uma competição. Como ele falou que não era nada urgente, que era para aquele momento, eu falei, beleza, quando tiver uma oportunidade eu te aviso. Foi exatamente 1 mês depois dessa consulta que a gente foi para uma etapa do circuito mundial, que foi na França também, curiosamente. E eu tive a lesão, rompi o ligamento cruzado anterior, que pra gente do rugby é uma das piores lesões, se não a pior, porque te deixa 9 meses fora de campo, é uma lesão muito longa. E aí machuquei o LCA e falei, bom, vamos aproveitar então, não vou estar treinando. Entrei em contato com o mastologista e falei, olha, agora é a oportunidade da gente retirar esse caroço. Aí fiz a cirurgia, fiz primeiro o LCA, depois eu fiz a cirurgia de retirada do caroço. E aí esse caroço inteiro foi para biópsia. E quando voltou o resultado, ele veio como encapsulado dentro dele células cancerígenas. Mas até então não era um problema. Eu ia só passar com o setor de oncologia para fazer um tratamento com bloqueadores, que na verdade é o tratamento que eu ainda faço até hoje, que a ideia inicial era fazer só esse tratamento com bloqueadores, porque em teoria eu tinha retirado o câncer e ele estava encapsulado, todas as margens estavam livres, não tinha mais nada contaminado. Mas antes de começar o tratamento eu tinha que fazer uns outros exames adicionais. E nesses outros exames adicionais que eu fiz, começou a aparecer uma anormalidade no osso do externo. E aí a oncologista falou, olha, essas anormalidades nos primeiros exames pode ser que seja de impacto, tu pratica um esporte de alto impacto, então, mas a gente não pode ser negligente, vamos fazer uma biópsia para descartar qualquer possibilidade. E aí fiz uma biópsia do externo e aí constatou que era uma metástase, que eu tinha então um câncer no osso do externo. E aí a oncologista até ela ficou meio assim pra me falar, que ela tava meio parece que ela tinha medo de mim, pra me contar, e ela falou, não, então agora tu tá com câncer, a gente vai ter que fazer um tratamento mais invasivo, vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, tu vai ter que segurar um pouquinho. Eu, beleza, qual é o próximo passo, quando a gente começa? Aí a primeira reação dela foi, tipo, essa vai ser a tua reação? Falei pra ela, se eu chorar, ficar triste, eu vou me curar mais rápido? Ela, não, eu falei, então, o que eu tenho que fazer? E aí a gente começou, tipo, todo esse processo de como que a gente ia encarar esse tratamento. E levando para a importância do esporte, em nenhum momento eu deixei de treinar. Mesmo durante as quimioterapias, durante as rádio, eu sempre me mantive ativa e treinando, porque a atividade física hoje, claro que com um ótimo acompanhamento, ela é super indicada no tratamento, porque ajuda a manter a nossa, digamos assim, a saúde de maneira geral, né? Acho que ele influencia muito na autoestima e a nossa mente tem um poder incrível sobre o nosso corpo. Então, tinha dias que realmente, assim, era muito difícil. Logo pós-quimioterapia, eu falo, tipo, eu não treinava igual eu treino normalmente. Fazia um simples exercício de bíceps. Normalmente, na vida normal, séries de 8 com 12 quilos. Tranquilo, uma série de boas. Durante o tratamento, era série de 4 com 4 quilos, com quase pausa de 1 minuto entre cada repetição. Não era entre cada série, era entre cada repetição. Porque o corpo, ele acaba ficando muito mais cansado. Por isso é importante ter uma boa orientação durante esse processo. Mas a atividade, sim, é provada que ela ajuda muito a passar com mais facilidade por todo esse processo. Consegui manter todo o protocolo de quimioterapias, de tudo certinho na sequência, até eu conseguir minha liberação de volta. E aí, então, você estava se recuperando da lesão do LCA, que foi no joelho, e ainda passando por todo esse processo. Uhum. Raquel, você como uma atleta de alto rendimento, né, de alto nível, o que passava na sua cabeça? Porque eu acredito que, por mais todo o acompanhamento que a gente faça, e você tem toda aí
toda a equipe que te auxilia, te ajuda, entre elas acredito que até psicólogo tá aí com você, mas como que é passar por tudo isso, né? Não é fácil. Acredito assim, é muito importante a rede de apoio que tu tem, e eu posso dizer que eu tenho pessoas super incríveis do meu lado. Primeira coisa, quando eu tive o diagnóstico que eu ia ter que começar a fazer quimioterapia, eu liguei pra minha mãe pra contar, porque minha mãe também teve câncer, e a minha mãe passou praticamente sozinha por todo esse período. Foi na época que eu morava em Caxias do Sul, então eu quase não pude dar esse suporte pra ela, porque eu não tava em casa. E nessa época eu falei, não mãe, eu vou voltar pra casa pra cuidar de ti. E ela, não vai não, você vai ficar aí, vai aproveitar a tua vida, não tem porque tu vir aqui ficar sem fazer nada. Mas aí eu liguei pra ela e falei, mãe, vou fazer o tratamento. Ela, tô indo pra São Paulo. Eu falei, mãe, não precisa. Nos primeiros semanas vai estar todo mundo preocupada comigo, todo mundo vai me dar muita atenção, então não tem necessidade. Eu não quero saber. Eu tô indo pra São Paulo, pode comprar minha passagem, eu vou pra São Paulo cuidar de ti. Falei, vou dispensar um carinho de mãe? Não vou, né? Óbvio que não. E aí a minha mãe foi a primeira pessoa que veio. Se minha irmã pudesse, ela teria vindo também, mas eu falei, tipo, eu não tenho como te sustentar, tu continua trabalhando, a mãe já vem me cuidar. Porque a minha mãe, até pelo lado bom, ela é funcionária pública, então ela consegue um atestado, uma permissão para cuidar de um filho que tá passando por um tratamento. Então a minha mãe conseguiu, mesmo assim ela conseguiu vir me cuidar. E aí além dela, todos os profissionais que trabalham ao meu redor da nossa confederação. Logo que eu iria começar o tratamento, a nossa manager, a pessoa responsável pela gente da nossa confederação, me chamou para conversar. E na minha cabeça tava, ela vai baixar meu salário, porque o nosso salário também ele é por meritocracia. Quanto mais tu viaja, um atleta mais importante tu é, maior é teu salário. Eu pensei, bom, eu vou ficar sem jogar, eu não posso nem disputar uma vaga, eu imagino que ela vai vir e diminuir meu salário, né? E a conversa não, foi muito pelo contrário. Ela falou, tu precisa de alguma coisa, precisa de alguma ajuda, a gente precisa pagar um profissional pra ficar contigo. Aí eu falei, nossa, muito obrigado por todo o apoio, mas, minha mãe tá vindo, minha mãe vai ficar comigo, vai me acompanhar. E aí foi, e em todas as áreas. Nossa preparação física, o preparador físico, eu brinco com ele que eu fiz ele estudar mais do que ele estudou na faculdade, porque ele falou, eu não vou te prescrever nenhum treino sem eu ter um mínimo de conhecimento. E ele foi, mergulhou em estudos para ver o que já tinha pouco conteúdo sobre atleta com câncer, e aí ele, cara, muita coisa vai ser tentativa e erro, tu vai ter que conversar muito comigo todo dia, a gente vai ter que manter esse diálogo, e ele sempre muito conectado comigo, com os médicos, para saber o que poderia me prescrever. A parte de nutrição, que foi, acho que, uma das áreas que eu cobrei mais eles, porque eu cheguei com o nosso Nutri e falei, para que eu mantenha a minha imunidade boa e que eu consiga me manter saudável, o mais saudável possível, o que é que eu preciso fazer? Preciso da ajuda de vocês. O que eu devo evitar? O que é que eu devo priorizar? Eu tive todo esse apoio e suporte, e isso ajudou muito, 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 muito. E a minha mentalidade, acho que sempre foi a questão da disciplina de atleta também. Muitas coisas que eu perguntei para um oncologista, né, muitos detalhes de uma coisa que a minha mãe passou, ela inchou muito durante todo o processo de câncer, ela ganhou quase 20 quilos Uau. De retenção de líquido. Mas também por conta da medicação, corticoide, exato, tudo influencia, né, mas o que tu faz também influencia. E aí eu perguntei para um oncologista, como é que eu faço para minimizar isso? Então, precisa fazer drenagem, precisa cuidar com alimentação, evitar alimentos inflamatórios, que já tinha passado com o Nutri também, que era nessa mesma linha. E durante todo o processo, eu fiquei só assim com as bochechinhas de gordinho. Foi só o que ficou, mas pouquíssimas vezes pós-químio. E eu consegui manter, muitas também pessoas com quem eu conversei me relataram sobre comer, que a químio, ela acaba abrindo muitas feridas na boca. E a oncologista falou, olha, existem estudos que falam que o bocejo com bicarbonato ajuda a evitar ou diminuir. E eu vou te falar que acho que foi a parte mais difícil de todo o tratamento. Mas pós cada refeição, eu fazia o bocejo com bicarbonato. Eu não tive uma ferida na boca durante todo o tratamento e em nenhum momento a comida ficou com gosto de metal ou sem sabor. Muito pelo contrário, eu fiquei muito mais sensível a sabores, a cheiros, a audição, a tudo, ficou ainda mais sensível do que era antes, mas, assim, vejo de um lado positivo, porque a disciplina em fazer exatamente o que a oncologista me passou me ajudou a ser mais fácil o tratamento. E acho que a questão da mentalidade era sempre isso. O que está no meu controle? Qual é o meu próximo passo?
eu sempre trabalhava muito mentalmente dentro de um ciclo de quimioterapia. Porque se eu não tivesse bem, eu não iria fazer a próxima químio. Então, era o que é que eu poderia fazer entre uma e outra para que eu tivesse muito bem na outra quimioterapia. E aí entra, tipo, toda essa disciplina. Eu falei pra minha mãe, se algum dia eu não quiser levantar da cama pra ir caminhar, tu me arrasta, nem que a gente vai dar uma volta na quadra. Ela não precisou. Mas eu tava sempre assim, nessa disciplina de qual é o meu próximo passo, o que eu preciso fazer agora. E pensando, tipo, em pequenos passos. Eu não pensava em voltar a jogar. Eu pensava em estar bem para conseguir realizar o ciclo de quimioterapia no período certo. Terminei as químios, aí sim, o que eu preciso fazer para voltar a jogar? É muito interessante isso, como por você ser atleta, a sua mentalidade é muita disciplina, muito foco. Isso já é da Raquel. Mas o rugby também te proporcionou muito você ter todo esse repertório, né? Que é o que eu posso fazer para poder estar melhor do que hoje, né? Amanhã, para acordar bem, para poder acontecer tudo que eu for realizar, eu estar bem. Então isso é muito legal de quem tem essa disciplina, né? De quem é atleta, mas é óbvio que a gente está aqui, quem está nos assistindo, nos ouvindo, que vai aprender contigo, né? Porque em qualquer parte, seja como você passou pelo câncer, né? Por tudo isso que você viveu, mas qualquer coisa que a gente vá viver, seja uma doença de menos intensidade como um câncer, mas que, sei lá, uma gripe, uma dor de cabeça, o que eu posso fazer para que ela não volte, né? Então isso é muito importante. E não só doença, eu acho que em qualquer coisa da nossa vida, às vezes a gente fica tão preocupado e sofrendo de ansiedade por coisas talvez que a gente pense lá no futuro que a gente já quer o resultado, sem a gente talvez voltar um pouquinho e pensar nos passos. Como que eu chego nesse resultado? Não vou focar no resultado, eu não vou focar em ser campeão da Copa do Mundo. Eu vou focar no meu treino, eu preciso ter o melhor passe. Se eu tiver o melhor passe, eu vou ser selecionada. Então, se eu sou selecionada, como que eu deixo o meu time ainda melhor? Para que daí a gente chega, tipo, é sempre, ou em qualquer área da nossa vida que a gente precise, muitas vezes a gente só pensa no resultado final, mas a gente esquece que é muito importante, processo, exato, né? De conseguir construir esse processo para chegar lá. E como é gostoso degustar esse processo, né, Raquel? Eu falo sempre, né, que, por exemplo, vir gravar, para mim, é a parte mais gostosa. Eu adoro esse momento. Mas eu adoro degustar, de montar o roteiro, de conhecer quem eu vou entrevistar, de procurar quem eu vou entrevistar, de pensar qual é o outro assunto que eu quero fazer. Então eu vou vivendo, eu vou sentindo. E toda vez que eu vou gravar, Raquel, toda vez, eu vou sair, eu falo assim pro meu marido, tchau, tô indo gravar. Ele fala assim pra mim, tchau, divirta-se. Então, é se divertir no processo independente do que está acontecendo na sua vida. Seja ela um desafio, ou seja ela o seu dia a dia, né? Você precisa se divertir nesse processo para você poder estar bem e sentir qual é o próximo passo. Então isso é fantástico que você trouxe pra gente. Nisso a gente traz também um pouquinho pro nosso esporte, né? O rugby ele é muito um esporte coletivo que preza muito pelos valores. E eu acho que viver esses valores no dia a dia faz com que qualquer desafio que a gente tenha, ele se torna um pouco menos duro de se enfrentar, né? Porque a gente trabalha muito coletividade e nem tudo tá no nosso controle, nem tudo tá na nossa mão. E acho que quando a gente aprende na vida geral que a gente não consegue controlar o mundo, a gente acaba conseguindo aproveitar e desfrutar muito mais de cada parte desse processo. E o que eu aprendi um pouco sobre o rugby, né, que isso quem trouxe para mim foi primeiro na primeira gravação que a gente fez e depois com o Martoni, que ele conta muito quando a gente bateu um papo aqui sobre que mais do que a gente chegar e ser, por exemplo, campeão, né, mas o quanto é importante essa coletividade, porque eu posso não ganhar o jogo, mas eu tenho que ficar feliz
inclusive, que o meu adversário ganhou, mas que eu joguei, eu dei o meu melhor para aquele momento. Então, isso é muito do rugby, porque os outros esportes, a gente vê, inclusive, brigas, né? As pessoas saem. Tudo bem que no rugby a gente vê que é bem. Parece que vocês estão lá, não batendo, né? Mas é bem de intensidade. Mas é uma disputa diferente, né, Raquel? Com certeza. A gente leva muito isso do rugby, não só como um esporte competitivo, mas como uma poderosa ferramenta de transformação social. A gente tenta levar o rugby para o máximo possível de lugares e pessoas, não para captar atletas, para transformar em grandes atletas profissionais ou no melhor do mundo, mas uma coisa que a gente garante é que quem conhece o rugby e realmente vive os seus valores vai com toda certeza ser uma pessoa melhor para a sociedade. E a gente leva isso, tipo, de vez em quando tem desentendimento, a gente não vai dizer que, nossa, é mil maravilhas sempre. De vez em quando acontece desentendimento no jogo, acontece de pessoas ficarem um pouco mais irritadas, mas sempre o que prevalece são os nossos valores. E pessoas que não conseguem cultivar ou que não vivem os valores do rugby duram pouquíssimo tempo ou nem ficam no nosso esporte, justamente porque a nossa comunidade, ela preza muito por isso. Então, o respeito, a união, eles são dois dos pilares que a gente sempre vai levar. Independente do outro time ser o nosso adversário, a gente precisa do adversário para jogar. Se não tiver o adversário, não existe o jogo. Então, acho que isso também a gente traz para uma coisa que é muito legal, que é um diferencial do rugby, que é o nosso terceiro tempo. Que ele é um momento de confraternização, onde ambos os times, né, mais as pessoas que estão assistindo, mais a arbitragem, mais todos os envolvidos, compartilham esse momento para realmente uma festa, para conversar, comemorar que a gente teve a oportunidade de jogar e poder aproveitar o esporte que a gente tanto ama. Maravilhoso isso, né? Eu gostaria muito que todos os outros esportes, não só os esportes, mas o mundo pudesse conhecer mais sobre os ensinamentos do rugby, porque se todo mundo conhecesse mais sobre os ensinamentos do rugby, eu tenho certeza que o mundo não teria guerras, não teria essas brigas. Hoje em dia a gente está andando na rua, as pessoas estão tão intolerantes, brigando entre os carros, não deixando as pessoas passarem. Desnecessário isso, né? A gente precisa viver em coletividade, né? Uma ferramenta até para quem quiser conhecer um pouco mais o rugby, o filme Invictus, ele relata muito bem quanto é o poder desse nosso esporte. Não vou dar muito spoiler para quem tiver curiosidade, assista. É um filme que realmente vale muito a pena assistir. E outra, assiste os jogos do rugby também, né? Prestigie as iaras, os seus... Tá sempre passando na televisão, mas tem no YouTube. Acompanha a Raquel nas redes sociais, que ela tá compartilhando. Com certeza, sempre acompanha a nossa Brasil Rugby, no Brasil Rugby, que é o site oficial, o Instagram oficial da Brasil Rugby. Eles sempre colocam todos os jogos, tanto do feminino quanto do masculino, tanto da modalidade de sevens quanto da modalidade de 15. E agora, nesse momento, vamos aproveitar então para convidar o pessoal, né, que a gente está num momento muito importante da preparação para a Copa do Mundo de Rugby 15, que é a primeira vez que o Brasil tem um time na Copa do Mundo de Rugby de 15 e é o time feminino. Então a gente tem um grande desafio, a nossa chave é bem pesada, a gente tem França, Itália e África do Sul. São times bem duros, mas a gente está fazendo uma grande preparação. Inclusive, no final de semana que vem, a gente tem agora 2 finais de semana seguidos, 2 amistosos contra a Holanda, que são test match, valem ranking mundial, para que a gente consiga chegar melhor preparado nessa Copa do Mundo. A gente está gravando hoje, dia 10 de julho, mas o episódio só vai ao ar daqui a algumas semanas, provavelmente quando for ao ar, já começou a disputa do Copa do Mundo, mas... A gente vai compartilhando aqui que eu quero prestigiar mais de perto e eu vou fazer de tudo para estar com vocês lá no jogo aqui em São Paulo, que você falou que vai estar. Então depois a gente vai compartilhar tudo lá nas nossas redes sociais. Raquel, eu queria voltar mais sobre a questão da preparação como atleta, porque eu falo muito sobre a importância dessa preparação na vida da gente para tudo que a gente vai fazer, inclusive para nossa carreira. Então, você, depois que teve todos esses desafios, você precisou cuidar ainda mais tanto da sua alimentação quanto
do seu treino, também do seu sono, de várias coisas aí, vários pilares, porque a sua carreira exigia isso, mas mais do que a sua carreira, a sua saúde começou a exigir mais de você. Porque a gente pega muito das pessoas que nos acompanham hoje, né, nas suas devidas carreiras, tem vivido pressões, tem vivido tudo que você possa imaginar, não só na carreira profissional, mas na carreira pessoal, porque tem muitas mães que assistem, né, que tem que cuidar da família, dos filhos, e é aquela loucura, muitas vezes tendo que matar um leão por dia. Eu queria que você trouxesse pra gente a importância dessa preparação, porque daí quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai colocar na vida delas, né? Eu, por exemplo, Raquel, treinar para mim, né? Cuidar da minha saúde é meu hábito diário, mas nem sempre foi assim, e eu nunca gostei de fazer atividade física, mas hoje, para minha vida pessoal e principalmente profissional, se eu não treino, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Então, todo dia eu tenho a disciplina, mesmo quando eu não tô com vontade. Eu tô lá treinando e eu compartilho isso todos os dias no meu Instagram, porque eu falo, eu sei que eu tô motivando alguém com isso e comigo também. Mas não só no treino, na alimentação também, dormindo. Mas você, quero que você conte, principalmente agora, né? Porque você falou que você teve ajuda do seu Nutri, de toda a equipe, da médica. Como que é a sua... Principalmente porque, gente, imagina só, uma atleta de alto nível tem que mudar tudo. Como que foi mudar tudo isso, Raquel? Né, com certeza, acho que acima da gente ser atleta, a gente é um ser humano e a qualidade de vida ela é muito importante. O que eu sempre falo para todas as pessoas que eu puder compartilhar, que o nosso corpo, ele, falando agora um pouco como professora de educação física, que o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Para ele ser saudável, ele precisa estar em movimento. Tu não necessariamente precisa ir para uma academia, tu não precisa pagar um personal, tu não precisa pagar uma aula de alguma coisa, tu precisa fazer alguma atividade que você goste. Vai ser uma atividade física, vai fazer bem para o seu corpo, e uma atividade que você esteja envolvido com outras pessoas que vai fazer bem para sua mente. Você vai acabar tendo mais pessoas com quem tu pode contar. E acho que isso é extremamente importante. A gente hoje em dia vive questão da alimentação, né? Tudo a gente tá sempre na pressa, a gente tá sempre na correria e a gente acaba colocando qualquer coisa pra dentro. E na verdade, assim, se tu pensar como se fosse a tua casa, tu vai jogar qualquer coisa dentro da tua casa? Tu vai pegar um móvel cheio de cupim e vai jogar dentro da tua casa? Não, exato, né? Tu não vai fazer isso. Então, por que a gente joga qualquer coisa pra dentro do nosso corpo? Porque o nosso corpo é o nosso bem mais valioso. Então, por que a gente não presta atenção e cuida e dá um tempo pra ele? A gente se preocupa tanto em estar na correria de trabalho, de pressão, de entrega, de resultado. Exato. E a gente acaba deixando de cuidar do nosso bem mais valioso, que é a gente mesmo. A gente precisa de um tempo pra gente mesmo. Que seja um tempo pra sair caminhar na rua, que seja talvez um tempo pra ficar deitado na cama olhando pro teto, mas a gente precisa se permitir ter um tempo pra gente. Porque quando a gente chega numa doença, quando a gente chega num diagnóstico, talvez seja tarde. E se a gente se preocupar em preparar e cuidar do nosso corpo, quando a gente tiver talvez uma doença, ele vai estar mais forte e mais preparado para encarar isso, tanto física quanto mentalmente. E acho que a parte de ser atleta me deu essa vantagem, porque mesmo durante o tratamento, que o tratamento as quimioterapias, elas são muito invasivas. Eu ainda tive a sorte de fazer um número muito pequeno, eu conheço pessoas que fizeram mais do que o dobro do que eu de quimioterapias, mas tu ter um corpo previamente preparado para algo muito agressivo te ajuda muito. E isso não digo só de questão de musculatura, mas de mentalidade também, de que tu sabe, vai ser difícil, a gente precisa estar preparado que vai ser difícil. E aí tu chega lá e vê que nem é tanto quanto tu imaginou talvez que fosse. Mas isso vem da gente, antes disso já, se preocupar com o seu próprio corpo. E não só dar atenção pra ele quando ele tá... Tipo que nem um carro, né? Tu não vai só levar no mecânico quando ele não anda mais. Quando ele começar a acender umas luzinhas no painel, começar uma roda tá meio torta, você já vai levar. E o nosso corpo, às vezes o nosso corpo dá sinais. Dor de cabeça,
fadiga, irritabilidade, tudo são sinais de que o nosso corpo precisa de atenção. E às vezes a gente acaba ignorando eles e deixa para dar atenção só quando chega num câncer ou chega em algo muito mais grave. Pois é sempre fazer uma prevenção, né? Exato. Que é o que você falou. Eu vou fazer, por exemplo, um check-up, mas para que eu entenda que tá tudo sob controle. Exato. E não porque, mais um ano que eu passei, que eu fui ilesa. Ufa, esse é meio que roleta russa, né? Ufa, passei, esse ano não vai acontecer nada. Mas daí quando você vê, mas o que você está fazendo para você, quando for fazer os exames, falar assim, ufa, não deu nada. Eu tô me preparando para isso, mas né? até a importância do autocuidado sobre, tipo, exames preventivos, principalmente a saúde da mulher, que a gente fala, a importância de um diagnóstico precoce. O tratamento, ele é muito diferente se tu descobre uma doença no seu estágio inicial ou se tu descobre num estágio muito avançado. Voltando de novo para a questão do câncer. Um câncer, ele não tem sintomas, né? É uma doença assintomática, tu não vai sentir ela. Se tu não fizer os tratamentos, os exames e fazer exames de rotina para ver se está tudo bem, tu não vai ter um diagnóstico precoce que facilite o seu tratamento. Quando tu sente alguma coisa é porque já é praticamente tarde demais. Então isso realmente é importante a gente cuidar do nosso corpo, pelo menos uma vez por ano. Ir no médico, fazer um check-up completo, fazer exame de sangue. Bom, os médicos vão saber te pedir o que tem que ser feito, né? Mas ter um médico de confiança que tu passe periodicamente para que a gente realmente tenha esse cuidado e atenção pra gente. Não é caçar problema. É talvez descobrir um problema em estágio inicial e evitar que seja um grande problema no futuro. Com certeza, né? A gente sempre tá se prevenindo. E aí que vem, além de estar em acompanhamento médico, é do que você tá fazendo com você, né? Da sua casa. Exato. Você tá se alimentando bem, você tá se exercitando, você tá dormindo bem. Quais são os seus pensamentos? Porque você mesma disse, quando eu fui diagnosticada, que a médica falou, e você falou, tá bom, e o que eu preciso fazer agora, né? Por mais que foi um baita de um choque para você, mas ali você lidou como? Eu tenho um problema na mão, e o que eu vou fazer dele só depende de mim. Eu sei que não, acho que você vai ser 1 em 1 milhão que vai ter que teve essa reação, mas que bom que você pode ser a inspiração para outras pessoas pensando sobre isso. Se eu ficar chorando, o que vai acontecer? Eu vou vou me curar mais rápido? Não, né? Lógico que também se você recebeu o diagnóstico e se abalar, tá tudo certo também. A gente não precisa também ser 100% como fortaleza, né? A gente, cada um tem o seu estilo, né? Cada um sente de cada forma, mas tá tudo bem, é isso que é importante. Esse autocuidado é muito importante, né? Acho que isso vem na parte de preparação mental também, que acho que é mais uma coisa que a carreira de atleta me ajudou muito e que é uma filosofia de vida que eu carrego comigo, que é muito controlar o controlável. Eu não controlo o mundo, mas eu controlo as minhas ações nele. Então, com o diagnóstico e o tratamento, eu não tenho como controlar o câncer, eu não tenho como controlar se ele vai crescer ou não, se eu posso tirar ou não. O que eu posso fazer são as minhas ações. Eu fiz o tratamento que é para diminuir, eu controlei o que estava na minha mão. E acho que essa filosofia eu levo para tudo. Na nossa modalidade, o rugby ele é um esporte coletivo, ele é um esporte imprevisível. E eu não consigo controlar a tua ação jogando comigo. Eu consigo controlar a minha. Então, acho que para muitas coisas na vida geral, isso é uma filosofia que pode ajudar muita gente. Às vezes a gente está estressado porque o nosso colega do lado não está fazendo o que tu queria que ele fizesse. Mas controla o controlável. Como que tu vai ajudar? Ao invés de tu... E também achar soluções práticas. Foi que nem eu falei pra Onco. Se eu chorar e ficar triste, vai me ajudar no tratamento? Ela falou, não, pelo contrário. Eu falei, então tá bom. Termos práticos, o que é que eu vou fazer? E acho que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente fica preso em focado no problema e não na solução. Então, a gente tem um problema, ele tá aqui, tudo bem. Se eu ficar irritado, bravo, chateado, xingar, gritar, o problema vai se resolver?
Não vai. Então, em termos Às vezes práticos... vai até piorar, né? Exato. Muitas vezes ele piora. Ou até, tipo, no próprio tratamento com pessoas. Se tu fizer alguma coisa de errado e eu chegar e gritar pra ti, o que tu fez de errado não vai se corrigir. Eu chegar pra ti e falar, olha, isso aqui tá errado, vamos fazer dessa e dessa forma que vai dar certo, é muito mais efetivo do que eu chegar, tipo, porra, por que você não fez? E, tipo, eu vou te desmotivar, eu vou te colocar pra baixo, ao invés da gente solucionar o problema. E acho que isso é uma filosofia que muitas vezes na nossa vida a gente não consegue ser 100% das vezes, né? Não vou dizer que 100% das vezes eu consigo fazer isso, não. Mas é muito que eu me forço e me policio para que eu leve isso. Muito mais focar em controlar o controlável e focar nas respostas. Muito mais do que apontar os problemas. Porque problemas a gente sempre vai encontrar. Mas aí, como que a gente vai resolver eles? É mais fácil eu só ficar aqui sentada reclamando de ti ou eu começar a te ajudar a fazer alguma coisa? Sim, é uma grande oportunidade de aprendizado isso, que é mais fácil apontar o dedo do que trazer. Agora eu já tô com um problema, qual é a solução pra gente resolver esse problema, né? Mas sim, tem momentos que a gente está mais irritados, principalmente nós mulheres que temos hormônios que às vezes eles são incontroláveis. Exato. Mas conforme você tem o estilo de vida, ele até acaba sendo bem tranquilo, você não passa por esses tumultos. Isso facilita muito a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Eu sei, porque eu já fui muito laranja explosiva, é mais fácil... Exato. Mas hoje eu falo, tá, ok, agora você prática, como que eu consigo resolver? Agora, em algum momento, Raquel, confessa aqui pra gente, você chegou a chorar, você ficou mais sensível em algum desses momentos? Eu sou uma pessoa muito emotiva, muito sensível. Eu volto e meia, choro por nada. Às vezes eu tô conversando contigo aqui do nada, eu tô, tipo, chorando. Questão de sentimentos, que nem a gente falou, a gente não controla sentimentos. Eu sou uma pessoa muito emotiva, dependendo dos assuntos que a gente fala. Outro dia eu falei, que filme? Eu fui assistir um filme. Nada a ver, era pra ser uma comédia. E eu tava, tipo, eu desci pra pegar um lanche, as meninas, meu Deus, o que aconteceu contigo, Raquel? Eu falei, nada, eu tava assistindo o filme, eu tava com os olhos inchados de tanto chorar. Então, acho que é que nem isso a gente fala, a gente não controla sentimentos. E durante todo o processo, assim, quando tinha aqueles momentos que eu falava, o momento que bate a bad, assim, tipo, nossa, eu chorei várias vezes, com vários momentos. E acho que isso não tem problema nenhum, a gente precisa colocar pra fora. Às vezes, suprimir um sentimento é muito pior, porque quando a gente segura, uma hora explode. Então, acho que não tem problema e não é vergonha nenhuma chorar, mostrar suas fraquezas, porque acho que a gente realmente se torna forte quando a gente se permite mostrar as nossas fraquezas. E ter alguém perto com quem tu confie para poder permitir isso é extremamente importante. Muito, mas infelizmente não é todo mundo que tem rede de apoio, né? Exato. Mas hoje, que é maravilhoso, mesmo que você que esteja nos assistindo, vou olhar aqui a câmera do meio, o nosso diretor aqui, Diego, maravilhoso. Você que não tem rede de apoio, hoje existe uma ONG chamada Oncoguia, que ela é maravilhosa, inclusive ela já esteve aqui no Compartilha Cast. Eles têm uma rede de apoio para você que está passando por isso ou que tem alguém que esteja passando por isso perto de você. Então, procure a Oncoguia. Vou deixar aqui, ó, em algum lugar dessa imagem, provavelmente aqui no meio, o link, né, o arroba do Oncoguia, para você poder pedir ajuda para eles, né? Porque é maravilhoso. Que, inclusive, foi através da Oncoguia que a gente se conectou, né, Raquel? A gente estava num evento e aí você foi lá dar o seu depoimento, compartilhar a sua história com a gente, que a gente estava lá. E aí eu falei, quando acabou, acho que foi até no meio, falei, Raquel, eu tenho um podcast, quero que você vá lá compartilhar a sua história para a gente poder chegar em mais pessoas, que esse é o objetivo do Compartilha Cast, é poder mostrar caminhos para as pessoas, encurtar mesmo a rota, né, porque eu sei que quem está nos assistindo, nos ouvindo, está passando por algum desafio, seja ele pessoal, profissional, ou até mesmo alguma doença.
Vem aqui, segura na nossa mão que a gente tá junto, né? E acho que é muito importante a gente compartilhar mesmo, porque o compartilhar, ele acaba tirando um peso das suas costas, e às vezes tu acaba encontrando pessoas que têm vivência parecida ou que estão passando por processos parecidos. Eu sempre falo que o meu Instagram também, ele é aberto para todo mundo que quiser vir falar comigo, e eu faço questão de responder todo mundo. Quando eu fui escolhida como porta-bandeira do Brasil, eu tinha 3.000 e poucos seguidores no Instagram, e do dia pra noite eu tinha mais de 20 mil. Mas aí eu falei, cara, eu faço questão de responder todas as pessoas. Eu acho que eu passei uns 5 ou 6 dias. Em todos os meus horários livres eu ia, tipo, respondendo as pessoas. E até hoje eu faço isso. Às vezes eu tenho, tipo, nem sempre vai direto pra minha caixa de entrada, às vezes fica lá escondido, mas eu sempre vou caçar. E eu faço questão de dar um pouco de atenção. Porque acho que todo mundo merece isso, todo mundo merece um pouco de atenção e merece ter alguém que dê essa atenção. Muitas pessoas que estavam passando por processos, que estavam passando por quimioterapia, ou familiares, recebi muitas mensagens de apoio, de carinho, de pessoas assim, eu tava muito ruim, eu vi tua história, nossa, me senti super motivada, tô indo com outra energia pra quimioterapia hoje. Ou tipo, minha irmã tava meio ruim, porque ela teve o diagnóstico, eu mostrei pra ela a tua história, ela mudou a cara dela pra ir encarar esse processo. E eu falei, cara, assim, se eu chegar em 1, 2 pessoas, pra mim já tá, tipo, já ganhei meu dia, sabe? Porque realmente tô fazendo alguma diferença e mostrando para as pessoas que a gente consegue viver, que a gente pode escolher como a gente encara. Porque eu sempre falo, né? 100% das situações, das coisas na nossa vida, elas sempre vão ter um lado bom e um lado ruim. Desde tu ganhar na Mega Sena até tu ter um diagnóstico de câncer. Tudo vai ter um lado bom e um lado ruim. Como tu vai encarar a vida vai depender do ângulo que tu escolhe ver essa situação. Com certeza, a gente tem que escolher sempre olhar o lado bom, mas muitas pessoas têm isso, a gente tem que se disciplinar, porque é mais fácil reclamar do que agradecer. Então, coloca aqui de novo, Diego, pra gente, a câmera do meio, ó. Pelo que você foi grato hoje, você já agradeceu alguma coisa hoje da sua vida? Olha, eu sou muito grata, primeiro, né, de ter conhecido a Raquel, e segundo, porque você teve o carinho de voltar para gravar comigo, então, assim, eu sou grata 2 vezes, porque, gente, essa menina eu falei que ela já virou minha BFF aqui, né? A gente nos bastidores estava conversando sobre várias coisas, mas muito obrigada mesmo, viu, Raquel, por você pegar o seu tempo, né, destinar o seu mais um momento do seu dia, né, de um dia da sua vida, para você vir aqui novamente compartilhar a sua história para inspirar outra história. Eu que sempre vou agradecer a oportunidade, porque é mais uma ferramenta, mais uma forma da gente conseguir levar boa energia e talvez motivar ou inspirar mais 1 ou 2 pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade de me direcionar também para os teus telespectadores, para que a gente chegue a cada vez mais pessoas. Sim. E voltando a falar do rugby, né? Quanto que esse esporte é importante para as pessoas gostarem mais ainda, né? E se conectarem, porque a gente precisa levar o rugby mais principalmente aqui no Brasil, né? No mundo ele é muito mais conhecido, né? Mas o que o rugby pode mostrar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, além de tudo isso que você já compartilhou, o quanto vem da disciplina, compartilha um pouquinho mais sobre o esporte do rugby, o esporte rugby com a gente, Raquel. A gente, assim, uma coisa que a gente tem muito preconceito de que parece que é um esporte violento, mas na verdade não, muito pelo contrário, a gente sempre fala que ele é um esporte de cavalos praticado por cavaleiros, porque a disciplina e as regras, as próprias leis, que a gente fala que não são regras, são leis do esporte, elas são feitas para proteger os atletas. E a gente sempre tem isso em mente, de que se a gente machuca o nosso adversário, a gente não tem um jogo. Então a gente precisa cuidar da integridade física. Ele é sim um esporte de contato, mas ele é um contato muito técnico. E ele é um esporte que abraça todo mundo. A gente tem espaço dentro do campo e funções para todos os biotipos. Se tu é alto, baixo, magro, gordo, rápido, lento, inteligente,
que funciona com uma informação só, independente de qual for a tua característica, o rugby tem um espaço para ti. Então acho que essa é a principal característica, ele é um esporte extremamente inclusivo, tem um lugar para todo mundo, e o mais legal disso é que todo mundo abraça todo mundo. A gente é uma comunidade que é muito aberta a receber, a gente adora que pessoas de outros esportes venham agregar, porque outras modalidades, elas agregam muito ao rugby. Independente de qual modalidade que tu veio, vai ter alguma coisa que tu vai conseguir usar no rugby. Porque o rugby é um esporte muito complexo e completo. Então, veio do handball, tu já tem as manhas de dar uma finta, de dar uma pisada, de talvez segurar, que isso vai ser extremamente positivo. Veio do futebol, tu já tem habilidade com o pé. O pé no rugby é uma habilidade diferenciada que faz com que a gente consiga fazer mais pontos, que tem vantagem tática, territorial, que é muito importante. Que foi uma das suas principais características. Exato, que é a minha característica até hoje, que é uma das minhas melhores habilidades, é o chute. Então, além disso, tu veio do basquete, tu tem controle de bola na mão, tu consegue usar a bola numa mão só, talvez dar uns passes meio magia, vai ser muito positivo. Tu vem do atletismo, vai ser velocista, vai correr, aí a gente abraça todo mundo de qualquer modalidade, vai sempre agregar, porque no rugby a gente precisa de muitas habilidades, mas tu não precisa ser extremamente muito bom em nenhuma delas, porque todas elas são importantes e ajudam de alguma maneira. E a partir de qual idade pode começar a praticar o rugby, Raquel? Hoje a gente já tá a gente tem vários projetos da nossa confederação para disseminar o rugby cada vez mais. E assim, não existe uma idade mínima, porque tem criancinha, às vezes, com 4 aninhos ali que pega uma bolinha embaixo do braço e sai correndo. Então a gente já tem o rugby escolar com 8, 9 anos de idade. Teve até uma competição de 10 para baixo, a gente fala de M10, que foi muito legal. Mas a gente tem competitivo. Só começa a partir dos 16. A sua sobrinha já teve a oportunidade de fazer algum treino ou poder... Porque ela tá te acompanhando o tempo todo, né? Infelizmente, na minha região, lá em Pinhalzinho, Santa Catarina, não tem rugby. Minha cunhada até fala que ela não vai deixar minha sobrinha jogar porque é violento. Eu falei, nada, é tudo técnico. Mas eu sempre brinco com ela, eu e meus 2 sobrinhos, né? Tanto ela quanto meu sobrinho. Eu sempre brinco com eles de derrubar eles, aí eles vêm pra me derrubar. Minha sobrinha, inclusive, ela já é bem técnica. Ela sabe como abraçar os 2 joelhos pra te derrubar. Ela fez isso até com meu irmão, quase machucou ele, derrubando ele na brita. Mas infelizmente, a gente ainda está nesse processo de disseminação do nosso esporte. Ele é muito forte aqui no eixo Rio-São Paulo, né? Que é onde tem o maior foco, a nossa confederação, tem os maiores projetos, são nessa região. São Paulo e aqui São José, Jacareí, são onde tem os polos com o maior número de crianças praticando. Também tem projeto da Havaianas, no norte do Brasil, mas eu não sei exatamente aonde que a gente está começando a disseminar cada vez mais. Então, não existe uma idade mínima, porque na verdade o rugby acaba sendo diversão. No começo é muito mais para brincar e se divertir, conhecer a modalidade, introduzir os valores, viver os valores, e depois a gente pensa no lado competitivo. É porque eu, quando gravei com o Martoni, falei que quanto era importante não só as crianças terem acesso, mas todo mundo. Mas se a gente começar com tudo que o rugby ensina com as crianças, porque existe respeito, existe hierarquia, existe a competitividade, mas entendendo que o meu adversário também tem importância. Então, nossa, imagina uma criança já tendo todos esses conceitos, maravilhoso, né? Exato, e a gente leva muito isso também de educar os pais para assistir também, né? Porque muitas vezes a gente acaba vendo competições de crianças onde os pais acabam cedendo um pouquinho a questão de cobrança, os xingamentos perante a um árbitro, o que a gente no rugby assim, recrimina, porque a gente realmente valoriza todas as pessoas que estão envolvidas ali. O árbitro, ele é a autoridade dentro do jogo. Sem o árbitro, a gente não consegue jogar. E uma coisa que a gente sempre tenta prezar bastante é, se um atleta erra um passe, erra um chute, erra uma jogada, por que o árbitro não tem direito de errar uma chamada em algum momento? Então, acho que às vezes a gente acaba exigindo muito de um lado que a gente é humano e a gente vai errar. Então, no rugby, a gente respeita muito o árbitro, porque ele é o principal da partida.
Tanto que só quem conversa com o árbitro são os capitães de cada equipe e de maneira respeitosa, sem nunca agredir ou questionar, e sim sugerir, sempre de maneira educada. Então, acho que isso é uma das principais coisas que a gente sempre preza, e levar essa educação de dentro para fora do campo. Uma coisa que é bem curiosa também, até em estádios grandes internacionalmente, quando existe uma forma de pontuar que é o chute, quando o chutador está se preparando, o estádio todo faz silêncio. Porque é uma forma de respeito à concentração do chutador. Independente de que time ele seja, o estádio todo faz silêncio para que o chutador se concentre e execute a sua habilidade. Então, acho que esse respeito total a gente quer sempre levar de dentro para fora do campo, porque é muito importante que todos vivam os valores, e não só quem está ali dentro praticando. Viva o rugby, todo mundo conheça mais. Vamos levar mais nosso esporte. Levar o esporte para o mundo, né? Para que as pessoas continuem com esse respeito, que infelizmente, né, a gente não tem tido isso dentro da família, na nossa sociedade, com os nossos vizinhos, com os nossos parceiros de trabalho, né? Enfim, gente, conheça mais sobre o rugby. Antes da gente finalizar, Raquel, que eu sempre faço aquela pergunta, né, para você compartilhar a sua mensagem final, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho, e eu conversei isso com outras pessoas, e eu quero perguntar para você também. O atleta, ele encerra a carreira muito cedo, por conta de vários aspectos. Você já está pensando o que vai ser da Raquel depois que ela começar a pensar em aposentar? Ixi, eu já fiz vários planos, vários planejamentos, e eu volto e meia vou mudando eles, porque a gente também tá sempre em constante mudança. Minha aposentadoria já era para ter sido pós-Olimpíada de Tóquio, eu ainda tô jogando, então a gente acaba postergando, mas um dos meus objetivos e de minhas metas é conseguir continuar disseminando o rugby para o máximo de lugares possíveis. E em termos práticos, eu vou começar com a minha região lá no oeste de Santa Catarina. Uma das minhas missões é levar o rugby para lá. Então, quando eu parar de jogar, a primeira coisa que eu quero fazer é continuar com os projetos da nossa confederação para levar o rugby para o maior número de crianças e atletas possíveis. E sempre trabalhando nessa área, né? Onde eu puder ajudar a evoluir o nosso esporte e levar ele para o conhecimento de mais pessoas. Muitas pessoas falam, tipo, você vai trabalhar no alto rendimento? Eu falo, não quero mais. Alto rendimento já trabalhei bastante tempo. Eu quero realmente focar no desenvolvimento, em trazer mais pessoas para o nosso esporte. E mais informação também sobre tudo isso que você viveu, né, Raquel? Maravilhoso. Porque é importante a gente pensar, né? Que a nossa carreira, ela tem um tempo, mas a gente sempre tem que pensar depois, né? Porque depois, e pensar não só o que vai me trazer o dinheiro, como que eu vou sobreviver ou viver, né, disso, mas também na cabeça, né? Exato. Porque, imagina, é um processo falar, eu vou parar de jogar, ainda mais eu que sempre joguei, mas viver com isso vai te ajudar a você não ter... Bom, você já vem com esse preparo, né? Então, acho que vai ser fácil para você passar por esse processo. Bom, olha lá, eu escuto eles falando, até o Diego tá aqui falando com a gente, já vai acabar. Pois é, eu ficaria aqui horas e horas, a gente poderia, porque tá uma delícia de papo, mas lógico, né, que se faltou alguma coisa, se o pessoal que tá aqui nos assistindo, nos ouvindo, quiser saber mais, escreve nos comentários que a gente volta e faz outro episódio, né, Raquel, o episódio número 2. Mas para finalizar, eu sempre peço, né, para o meu convidado compartilhar aquela mensagem final de tudo que a gente falou, né, para que quem está nos assistindo, nos ouvindo, fale, uau, né, obrigada por essa mensagem, apesar de que o episódio inteiro foi só mensagens e mensagens, mas bora lá. Eu vou reforçar a mensagem que eu sempre falo, de tentem ver sempre as oportunidades que as adversidades te trazem. Porque assim vai ser muito mais fácil de encarar as coisas e tu vai viver muito melhor aproveitando o processo. Maravilhoso. Muito lindo. Raquel, mas antes de você passar os seus contatos, suas redes, eu queria falar uma coisa muito legal, porque como agora eu te acompanho nas redes, né, uma coisa que eu acho muito legal é você sempre
pós-jogo, ou em preparação, ou no seu dia, você tá sempre não só no seu foco, na sua disciplina, mas você tá sempre tentando se distrair de uma forma, com brincadeiras, com a família. E faltou a gente falar sobre isso, mas que legal que é isso, porque a gente que vive, né, em alto rendimento, de ter sempre que entregar um resultado, isso também te ajuda na sua preparação, né, Raquel? Eu posso compartilhar com uma curiosidade, eu adoro jogos, acho que talvez um pouquinho de sonho de infância também, porque quando nós éramos crianças a gente teve uma infância humilde, assim, não vou dizer que a gente não tinha muita coisa, porque nossos pais davam tudo que eles podiam pra gente, mas eu sempre gostei muito de jogos de maneira geral, e hoje acho que eu tenho perto de 100 jogos de tabuleiro. Eu adoro. Se alguém quer me ver feliz no meu aniversário, me dá um jogo de tabuleiro, vou ficar super feliz. Mas daí tem que perguntar qual talvez. Sempre que a gente tem viagem, que a gente vai pra fora do Brasil, porque aqui no Brasil acaba sendo muito caro qualquer jogo. Então sempre que a gente vai pra fora do Brasil, a gente vai passear, vamos passear não sei o que, vamos depois pro shopping. Aí todo mundo vai na loja de sapato, loja de roupa, aí eu vou o quê? Na loja de brinquedo. Vou caçar um jogo de tabuleiro. De quase cada viagem que a gente vai, eu trago um jogo de tabuleiro, porque eu gosto muito realmente. E a gente também, a nossa comunidade, a gente acaba vivendo muito numa bolha do rugby, que a gente fala, né? A gente conhece poucas pessoas fora desse ambiente. Eu gosto muito de videogame, então eu tenho meus amigos virtuais, até eu vou mandar pra eles depois compartilhar, pode compartilhar cast, que eu gosto muito deles, porque é uma forma de eu ter amigos que são um pouco de fora do ambiente, e eu acabo trazendo eles pra conhecerem e assistirem rugby também. Então, eu gosto muito, nas horas vagas, eu poder jogar meu videogame, poder jogar um jogo de tabuleiro com a galera. Gosto muito de jogos e sempre... Sou até viciada, eu até falo, eu não tenho nenhum jogo no meu celular, porque eu gosto muito de jogar. Então, se eu tiver, eu fico o tempo todo ali. No meu celular, eu não tenho jogos, então eu deixo isso pro videogame e pros meus jogos em casa. Eu queria um dia brincar nos tabuleiros com você. Tá convidada pra ir lá em casa conhecer. Até a gente brinca que o meu quarto, ele é quase um parque de diversões, porque tem muita coisa. Que legal, porque eu, assim, não tenho a oportunidade de jogar. Outro dia fui jogar com os meus sobrinhos, jogo da memória. Tomei frente deles. Nossa, eles... E assim, criança é muito rápida, né? E eu falava assim, não, vocês estão roubando, não é possível, porque... Vocês marcaram as cartas. Exato. E aí foi mais legal, porque eu tava jogando com os gêmeos, eles são filhos da minha sobrinha, e daí eles colocaram lá. Quem colocou foi a Maia, ela colocou lá, e o Gael não tava na mesa. De repente o Gael, eu também quero brincar. E ele foi lá e tirou, eu falei, não, essas cartas estão marcadas, não pode ser. Mas uma esperteza, eu falei, eu preciso voltar a brincar mais com criança, porque isso ajuda a gente a sair desse mundo. A gente precisa se divertir, né, Raquel? Eu brinco muito com os meus sobrinhos, até a minha cunhada, ela sempre brinca comigo, que ela fala que eles gostam tanto de mim porque eu sou uma criança grande com eles. E eu faço questão de ser assim com eles. A minha sobrinha, eu chamo ela de Maluquinha, né? Ela, pra cada pessoa, ela tem um apelido, ela é minha Maluquinha. Aí ela fala, tia Raquel, você é muito maluca, por isso que eu sou Maluquinha. Eu falo, claro! Mas, assim, dos jogos, tem muitos jogos que eu deixo na casa da minha mãe, lá em Santa Catarina. E aí eu tava brincando, o meu sobrinho, a última vez que eu tinha ido pra casa, ele não falava. Ele ainda não falava muito, porque ele era pequeno. E aí, agora, a última vez que eu fui, ele tava falando até pelos cotovelos. E aí, ele vinha, Dinda, Oto. Aí, ele ia comigo lá no quarto de jogos e ele apontava pra mim qual que ele queria. Aí, a gente pegava, a gente brincava. Aí, ele conhece todos os animais. Eu tenho um jogo que é o Tapa Certo, de caçar animais. E aí, ele perguntava, acho o cachorro. Aí, ele levantava aí levantou a vaga. Esse é o cachorro? Ele, não, é a vaca. Aí, ele ia outro, aí ele, esse é o cachorro? Não, esse é o papagaio. E aí ele ia brincando assim, e eu passei um dia inteiro brincando com ele e eu nem vi o dia passar. E a minha cunhada preocupada, nossa, porque tu ficou sozinha com ele é pequeno. Eu falei, a gente ficou o dia inteiro brincando, a gente nem viu a hora passar. Ele cansava de um jogo, a gente pegava outro. E tava chovendo, a gente não pôde ir pra rua. Mas se não, a gente sempre vai pra rua brincar. Que eu vi você lá no patins. Isso é importante pra eles também, porque para as crianças, os adultos são um espelho. E poder mostrar para eles que eles
devem se permitir ser crianças. Quanto mais tempo eles puderem ser crianças, melhor. Eu até falo pra minha irmã, a gente não pode deixar a nossa sobrinha virar aquela patricinha chata de, ai, não, eu sou adulta, eu não vou brincar. Ela não vai ter isso, não. Ela vai ficar brincando, ela também falou assim, ai, tia Raquel, eu sou uma mini adulta. Eu falei, você não é não, você é criança. Aí ela, não, mas assim que... Aí eu falei pra ela, você vai pagar as contas, você vai ir trabalhar, então você vai trabalhar no meu lugar? Não. Aí eu falei, então você ainda quer ser uma mini adulta? Não, acho que eu quero ser criança. Eu falei, não quero que você queira ser adulta, você precisa ser criança, aproveita a sua vida de criança, isso é muito importante. Maravilhoso, eu preciso aprender mais com você, Raquel, porque a minha sobrinha, que tem 4 anos, quando a gente se encontra, sabe o que ela quer fazer? Pintar as unhas, passar maquiagem igual a tia Bia, porque eu sou a tia Bia, né? Tia Bia, ela já olha e ela fala assim, você trouxe suas maquiagens? Mas acho que a criança, ela acaba sendo muito um espelho de com quem ela é, porque a minha irmã é muito assim, a minha irmã é vaidosa, a minha irmã se maquia. Se minha sobrinha tá com a minha irmã, ela tá quietinha, sentada no sofá, ela quer fazer coisas mais tranquilas. Ela tá comigo, ela é maluca, por isso que eu falo que ela é maluquinha. Eu tô com ela quer sair correndo, ela quer chutar bola, ela quer correr na rua. Ela foi engraçado que ela fez questão que eu fosse levar ela na natação, que ela faz natação. Aí deixei ela lá na natação, aí eu fui pegar ela pra levar lá de volta. Eu falei, Vivi, eu não sei como que eu tenho que fazer as coisas, você tem que me ensinar. Aí ela, tia Raquel, agora você tem que tirar minha roupa. Agora eu vou tomar um banho. Eu falei, você vai tomar um banho sozinha? Sim, eu vou. E as outras mães olhando, era muito engraçado como ela me mandava fazer as coisas. Aí ela, tia Raquel, tem que pegar aquilo e colocar no saquinho, você não pode deixar minha mochila molhada. Eu, desculpa, Vivi, vou pegar. Aí ela, ai, tia Raquel, eu tenho que te ensinar tudo. E isso é muito engraçado deles, porque eles, tipo, tomam as responsabilidades, mas é gostoso de ver o quanto ela faz questão de estar junto, porque a gente tem que deixar ela ser criança e brincar com elas, instigar que eles realmente tenham essa curiosidade, que eles queiram brincar. E como é gostoso ter criança por perto, é muito né? bom. Mas é mais gostoso brincar como criança. Então, olha, vamos finalizar hoje o episódio falando de que precisamos brincar mais, se divertir mais. Mas antes da gente brincar, você já desligar, Raquel, como que as pessoas chegam até você? Eu tenho Instagram, Raquel_Cohan, pode me procurar lá. Eu vou colocar aqui, sempre respondo todo mundo. Na verdade, essa é a única rede social que eu tenho. No meu YouTube só tem vídeo de zoeira, talvez algumas gameplays lá, mas não tem quase nada. Não é um canal que eu use muito, eu uso mais o Instagram mesmo. Eu também não sou uma pessoa muito ativa, mas eu sempre respondo todo mundo, isso eu prometo. Maravilhoso. E eu quero também agradecer ao Estúdio Rugby. Olha eu falando do rugby aqui, não. É Estúdio Hub do Alpha Graphics, que é onde a gente está gravando hoje aqui no Campo Belo, do meu amigo Tony. Se você que quer gravar vídeos, podcasts, aulas, treinamentos, não sabe onde gravar, vem aqui, porque esse estúdio é completo. Se você quiser também trabalhar num coworking, aqui também tem. Se você precisar imprimir qualquer coisa de comunicação visual, gráfico, também aqui. Então vem para o Estúdio Hub do Alpha Graphics Campo Belo, que tem todas as soluções aqui para você, que é quem está aqui nos apoiando hoje nesse episódio. Muito obrigada. E vou deixar aqui o QR Code para você saber melhor sobre tudo que você pode encontrar aqui. Então, Raquel, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui no Compartilha Cast novamente. Diego, muito obrigada por você estar aqui nos bastidores, nos auxiliando, nos apoiando. Tony, muito obrigada por ter oferecido esse espaço aqui para a gente novamente. E eu te agradeço. Você que esteve conosco até agora, não esquece de se divertir, mas antes, deixa seu like, comenta e compartilha esse episódio para chegar em mais pessoas. E muito obrigada para todo mundo, no geral, e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!